Amados amigos, irmãos na fé, celebramos hoje a grande festa do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, meditando esse Deus que não apenas ordena todo o universo, dá ordem a cada um de nós, mas um Deus que nos ama profundamente. E é engraçado quando a gente pensa em todo o portento do universo, todo o poder, as forças, quando vemos números da idade do universo, números de pesos, de idade, de distância, número de estrelas, o que o nosso olho não consegue captar ainda, que ainda se diz que está em expansão, todo esse universo que é belo, e Deus se preocupa por cada um de nós, por nossa insignificância. Como é belo pensar que aquele que criou tudo isso, o ser universal, o ser infinito, tem uma preocupação e nos ama a cada um de nós. Ele que volta a sua cabeça sobre cada um de nós e nos fala: onde estás, como disse a Adão a primeira vez. Mas vocês já ouviram falar de uma teoria chamada efeito borboleta, que diz que até o movimento da asa de uma borboleta pode produzir um efeito no futuro. E a palavra de Deus, ela não é somente essa coisa do passado, ela tem esse efeito borboleta. Até os detalhes do Evangelho, que muitas vezes pode nos parecer não significativos, tem um profundo significado e um efeito em cada um de nós. É interessado essa cena, porque será essa necessidade de falar das pernas de Jesus, que não quebraram as pernas. Primeiramente, para lembrar dessa profecia, mas também para lembrar de uma coisa: os sistemas autoritários, políticos, quando eles vão prender uma pessoa, a primeira coisa que eles fazem é quebrar as pernas. E por que se faz isso? Para a pessoa não fugir. Então, quando a pessoa era crucificada, ela não morria na hora. Ela passava dias na cruz. E para que aquelas pessoas não fugissem ao sair da cruz, quebravam as pernas. E Jesus traz isso em si por quê? Porque Jesus nunca vai fugir da sua responsabilidade, da sua missão. Não é necessário quebrar as pernas dele, porque ele não vai fugir da cruz. Talvez nós perdemos esse senso de cruz, que não é somente um sofrimento, mas é um senso de missão, de fazer algo. Talvez na nossa cabeça ainda tenha uma mentalidade muito hollywoodiana, que naquele momento, antes de pregar, o soldado pregar ali o prego em Jesus, um soldado ou um anjo celestial iria aparecer e tirar ele daquele sofrimento. E a nossa mentalidade é muito mais forçada em evitar a nossa missão, em evitar o nosso sofrimento, do que aceitar e abarcar. E as missões mais difíceis, que são as missões mais belas, exigem essa renúncia. Ser uma boa esposa, um bom esposo, uma boa mãe, ser um bom cristão, é deixar esse eu de lado para fazer a vontade de nosso Deus. E a beleza desse seguimento, de seguir até a cruz, tem algo muito mais perfeito e algo muito mais valoroso. É nos confiar em Deus, mesmo nos tormentos, nas dificuldades, nos confiar sempre em Deus. E é isso que Jesus faz, porque Ele nunca vai fugir daquilo que Deus lhe preparou. Então não é necessário nem lhe quebrar as pernas. E muitas vezes a gente quer sair do nosso sofrimento, a gente não aceita a nossa missão, a gente pensa numa vida muito melhor, numa vida muito mais valorizada, pensamos nos nossos projetos, nos nossos planos, e esquecemos de viver todos os momentos da nossa missão e da nossa vida com muito amor e com muito zelo. O Papa essa semana falou algo muito interessante aos padres suecos, aos padres da Suíça, os padres da Suíça, os suíços. Ele dizia assim: não sejam padres super padres, não sejam padres que vocês não são. E achei interessante isso, porque muitas vezes a gente quer mostrar algo que a gente não é. A nossa vida é assim, né? A gente quer mostrar sempre algo muito mais belo do que aquilo que a gente não é. A gente não acaba aceitando aquilo que Deus nos preparou na sua infinita misericórdia. Como no caso aí, hoje nós celebramos o 7º dia do Senhor Abílio, e é uma graça poder celebrar uma morte e aceitar uma morte como irmão de um senhor que tem 98 anos, que morreu cercado dos filhos, dos netos. É totalmente diferente de uma morte quando tem um sentimento de injustiça,
de que algo poderia ser feito, de que algo deveria ter sido feito, e nosso pensamento fica pensando nas possibilidades e no sei, e o nosso coração fica pensando naquela ideia oculta de uma vontade de Deus, que Deus sabe, que a gente não sabe, como se Deus fosse um sádico, que Deus guardasse a vontade dele para ele, e ele não esconder, ele não mostra para a gente. Ai, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É uma preocupação meio insana, porque a vontade de Deus está aí, é o amor, é fazer a vontade dele, saber aceitar as coisas. Na nossa vida, na nossa caminhada, a gente nunca vai saber ou ter a certeza se estamos fazendo a vontade de Deus ou não, mas a gente consegue perceber esse senso de que isso é o que Deus quer. Deus quer que eu vá para esse lado como se fosse essa maré, aquela brisa que nos indica, né? Olha, pode fazer isso, segue, não force, não seja quem você não é. E a missão do cristão é justamente tentar aceitar isso que Deus nos planejou, que Deus preparou para cada um de nós. Para o primeiro homem, Deus preparou aquele paraíso que era belo, um paraíso que não tinha nada do que reclamar. Corria, comia mel, tinha comida, em fartura, mas o homem sempre quis ir mais, nunca aceitou aquilo que Deus preparou para ele. Que nessas festas, então, a gente possa aproveitar essa vontade de Deus em nossas vidas. É o tempo da gente não querer forçar as coisas. Eu também fico angustiado, fico pensando, deveria fazer isso, aquilo outro. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu, como líder, estou seguindo aquilo que Deus quer? A gente nunca vai saber disso. Talvez no dia do juízo final, a gente vai seguir, vai estar de frente para Deus e vai falar, olha, você fez aquilo que eu queria, ou aquilo que eu não queria, mas eu acho que isso, Deus não faria isso. Deus não, se Ele tivesse uma vontade para mim, Ele revelaria. Falaria assim, olha, faça isso, faça aquilo outro. Mas a nossa vida, às vezes a gente tem que seguir esse senso, deixar que quebrem as nossas pernas, deixar que a vontade de Deus se realize, aceitar a morte, aceitar a vida, e não ficar pensando nos anjos, pensando numa visão hollywoodiana da vida, uma visão novelesca do nosso casamento, das relações de uma amizade que não existe, né? E tentar aceitar e se quebrar as pernas. E tem até a imagem que é muito querida entre os padres, né? Que é a imagem da ovelha que foge e o pastor tem que quebrar as pernas dela para ela não fugir. Então, amados irmãos e irmãs, muito mais do que pedir graças, pedir bênçãos ao nosso Deus, que de fato Ele atende, e que a gente possa aceitar, ter este bom coração desse Deus que muitas vezes permite que nossas pernas sejam quebradas, mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.